Olá, pessoal! Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito abençoados e bem-vindos a esse canal. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. A gente está começando o estudo do livro de Samuel, né? Então a gente está hoje lendo aqui, né? Vamos falar um pouco de 1 Samuel, se você puder ler em casa, né? Samuel capítulo 1, né? 1 Samuel capítulo 1. Então a gente vai analisar e ver hoje três pontos importantes desse capítulo. Então, a história de Ana se inicia contando que o marido de Ana, Eucana, tinha duas esposas, porque isso era comum naquela época. Era a Penina e a Ana. Penina era uma mulher que tinha muitos filhos, né? Já Ana, ela é estéril e ela não podia dar filhos, né? E dar filhos simboliza a alegria, trazer alegria. Então, naquela época, os homens esperavam que as mulheres tivessem não um nem dois, mas muitos filhos, porque filhos representam bênção e alegria. E Ana não podia porque era estéril. E a única opção que Ana tinha naquele momento era buscar a Deus, né? Aqui o versículo, deixa eu ler para vocês, versículo 10 diz assim: E ela, Ana, com muita amargura de alma, orou ao Senhor. De repente você está passando uma situação difícil e você não sabe o que fazer, a quem recorrer. E eu digo para você, a sua opção é buscar a Deus. A sua única alternativa é orar ao Senhor. Então a gente vê o primeiro ponto aqui importante nesse capítulo é que você precisa orar. A sua resposta está na oração. Pessoas que oram muito ouvem a voz de Deus. Como é que você quer ouvir a voz de Deus, uma orientação de Deus, se você não fala com Deus, né? E quando eu falo falar com Deus, não é simplesmente perguntar para Deus, mas ter um momento e ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. De repente Deus até está falando com você, há tempos Deus está falando com você, porém você não consegue ouvir a voz de Deus. E aí a Bíblia fala que Ana, ela abriu o coração para Deus, ela orou para Deus, ela falou como estava a sua alma amargurada, porque Penina já estava irritando, né? Então Ana, ela se sentia amargurada e tem muitas pessoas que vivem amarguradas, estão sendo irritadas pelas pessoas, né? Estão sendo trazendo consigo derrotas, traumas, decepções na vida, e isso tem amargurado a vida delas. E é esse momento que você precisa orar. E o que é orar? Orar é falar com Deus, orar é se abrir para Deus. A única opção que você tem é falar com Deus. A segunda coisa que eu quero mostrar para você nesse texto aqui é que ela perseverou, né? De repente, muitas pessoas até falam com Deus. De repente, até você que está me ouvindo até fala com Deus. Mas a questão não é somente orar, não é somente falar com Deus, mas é perseverar. E a vitória está para aqueles que perseveram. Olha, o versículo 12 diz assim: E sucedeu que ela, perseverando em orar, ela perseverava em orar perante o Senhor. Olha só, uma atitude de pessoa que quer vencer. Toda pessoa que quer vencer, ela persevera. E de repente é isso que você está precisando. Você está orando, mas você não está perseverando. E o que é perseverar? É ter a certeza de que aquilo que você está fazendo é certo e você vai alcançar. Então não desista, persevere, lute, mas em primeiro lugar, ore. A sua resposta está na oração. E aí, segundo passo, persevere, porque não é fácil. Nós estamos vivendo dias difíceis, você precisa perseverar, você precisa enfrentar os desafios. E aí, por que eu digo que você precisa perseverar? Eu vou ler agora para você. Ana respondeu a Eli. Eli aqui era o sacerdote, né? Então ela responde para ele: Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho e nenhuma bebida forte, porém eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ana respondeu isso a Eli porque quando Ana foi orar ao Senhor Jesus, né, ao Senhor Deus, Eli, quando viu Ana orando, disse assim para ela: Olha, tu tá embriagada, mulher? Fica aí só... Você tá bêbada, né? Quer dizer, olhou para ela e colocou ela como uma pessoa qualquer, não é verdade? E a gente percebe aqui, nesse ponto de perseverança, eu até anotei aqui, que pessoas não irão te entender. Você vê que Eli não entendeu Ana. Não espere as pessoas entenderem você, porque poucas vão te entender.
E é por isso que eu digo para você, a única pessoa que vai entender você é Deus. E é por isso que você tem que orar, e é por isso que você tem que perseverar, porque nem todo mundo vai te entender. Por isso que você tem que se apegar a Deus todos os dias. Então, primeiro ponto, ore. Segundo ponto, persevere, porque as pessoas não irão te entender. E o terceiro ponto, eu quero até ler aqui para vocês, diz assim o versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu luz a um filho, o qual chamou ele de Samuel, dizendo: ele é o pedido que eu tive a Deus. Olha que forte essa palavra. Então, quando a gente ora, primeiro ponto, quando a gente persevera, segundo ponto, o resultado é o quê? A bênção vem. Aquilo que você quer, você alcança, porque existiu, o início de tudo é a oração. Segundo passo, a perseverança. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que o início do versículo diz assim: e depois de algum tempo, e passado um tempo, e é isso que você precisa. Espere o tempo de Deus e eu tenho certeza que no tempo dele, ele vai te abençoar. Gente, Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem todos na fé. Um forte abraço e até a próxima.